Peter, qual é a sua opinião sobre a anistia e você acredita que o Lula pode ainda passar por impeachment? Como que está essa parada da anistia e como que é o processo? A anistia, parece que eles conseguiram a oposição. É uma coisa surpreendente, tá? O pessoal achava que o Bolsonaro não iria conseguir as assinaturas, né? A oposição não ia conseguir as assinaturas para fazer o regime de urgência. 257 assinaturas. Conseguiu 260 e tantos. Conseguiu mais do que o necessário. E isso foi, antes de mais nada, assim, mesmo, independente se passar ou não passar a anistia, coisa e tal, já foi uma demonstração de força enorme do Bolsonaro, que é o Bolsonaro que pegou essa bandeira e colocou aí, e uma demonstração enorme de fraqueza do governo Lula, porque o Lula se colocou contra isso e não conseguiu impedir esse tipo de coisa. Então, assim, do ponto de vista político, isso já teve um impacto grande, independente se sair anistia ou não, né? Tá. Com relação à anistia, eu sempre fui crítico ao pessoal do 8 de janeiro. Foi um absurdo aqui. Não tem o que dizer, não tem como dizer, o pessoal, não, mas era só um protesto. Não, pô, o pessoal entrou lá, quebrou um monte de coisa. Eu acho que eles têm que pagar por aquilo. E não tinha a menor chance daquilo dar em alguma coisa boa. Tá, ia virar o que aquilo? Nossa, vocês destruíram tudo, vamos repensar alguma coisa. Não. Não tem nada, né? Enfim, isso é outro ponto. Agora, aí que tá. Eu também acho que as penas que o STF está colocando nesse pessoal são penas muito, muito absurdas. Penas, assim, 17 anos de cadeia, cara. Poxa, aqui no Brasil, o assassino não pega isso aqui no Brasil. Você sair aqui na rua, matar alguém, você não vai pegar 14 anos de cadeia, não vai pegar 17 anos de cadeia. Então, assim, eu concordo que foi um absurdo, eu concordo que as pessoas têm que ser punidas pelo que elas fizeram no 8 de janeiro, mas eu concordo também que as penas foram exageradas. Teve um dedo ali que, de novo, a minha visão é que há uma ânsia do STF de condenar o Bolsonaro a, sei lá, 50 mil anos de cadeia. E para isso eles têm que construir um caso que todo mundo é muito penalizado e coisa e tal, para poder mostrar que é uma coisa muito séria, né? Só pode ser isso, porque não é razoável essas penas. Então, ou seja, eu acho que dado o fato de que as penas são absurdas, eu acho que a anistia passa a ser uma coisa razoável, até porque a maior parte das pessoas já está presa há mais de 2 anos, né? Desde o início, desde que quando aconteceu a coisa lá, no dia seguinte, né, já teve o pessoal sendo levado para cadeia, para prisão. Então, assim, as penas por depredação, por destruição de patrimônio público, esse tipo de coisa, são penas mesmo na faixa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e coisa e tal. Então, assim, se torna razoável a anistia. Eu, em princípio, acho errado, porque as pessoas realmente fizeram coisas erradas ali, mas, dado essa pena absurda que o STF colocou, eu passei a ser favorável à anistia. Eu hoje defendo essa anistia. E, bom, em que peta isso, né? Na semana passada, na quinta-feira passada, a oposição conseguiu as 257 assinaturas para valer a urgência da coisa. O Hugo Mota, não querendo a urgência, o Hugo Mota não quer votar esse troço. Só que ele prometeu isso. Ele prometeu para a base dele que se tivesse as assinaturas, ele botaria para votar. Qual que foi a solução que ele deu? Ele não acreditava que ia ter assinatura. Ele não acreditava que ia ter. Ninguém acreditava que ia ter. Foi realmente, de novo, foi uma surpreendente a força do Bolsonaro e a fraqueza do Lula nesse caso. E aí, o que aconteceu? Ele cancelou as reuniões que ele teria na quinta-feira e vazou. Sumiu. Viajou aí, não sei para onde é que ele está. Saiu e só volta dia 24 de abril. Ou seja, semana que vem, meados da semana que vem. Ou seja, o que ele fez com isso? Ele deu tempo para o governo Lula tentar costurar alguma coisa, tentar costurar uma saída para isso daí. Porque o que ele falou foi o seguinte, olha só, agora que tem as assinaturas, eu não tenho como segurar mais isso. E o governo Lula tentou tirar assinaturas, pressionar o pessoal para tirar assinaturas, só que tem gente também querendo assinar agora, ou seja, está aumentando o número de assinaturas para um lado, o Lula tira 3, entra 4, então no final das contas não está fazendo efeito isso daí. A visão última que teve dos líderes, saiu até uma notícia hoje sobre isso, é que meio que inevitável, o Hugo Mota vai ter que colocar para votar esse troço, e se votar vai ser aprovado no Congresso. É mesmo? Vai. Na Câmara vai. Isso significa o quê? Isso significa que vai para o Senado. Ah, tá. Ou seja, no Senado a coisa é mais complicada, porque se na Câmara a oposição tem maioria relativamente folgada, no Senado não é bem assim. No Senado o PSD é muito grande e o PSD, em tese, é mais governista, então assim, existe a possibilidade do governo barrar isso no Senado, né? Mas vai cair no mesmo problema. Uma vez que passou na Câmara, uma vez que tem o impulso popular, né? As pessoas querem anistia, a visão é que deve passar no Senado também. Pode ser que atrase, pode ser que segure isso mais um tempo, mas acabe passando no Senado. Aí a outra
o outro problema que você tem com isso, depois que passou na Câmara e no Senado, tem que ter a sanção do Lula. O Lula tem que dar a assinatura dele nesse troço. E lógico, o Lula não vai querer. Então, no mínimo, ele vai segurar 3 meses esse troço. Por quê? Porque o prazo que ele tem para dar a sanção dele. No último dia, ele vai recusar, vai vetar a lei. Só que no que ele vetar, isso volta para o Congresso pode derrubar o veto. Então, ou seja, mas de novo, essa coisa toda, a visão que eu tenho disso é que o pessoal quer segurar ao máximo possível isso para condenar Bolsonaro. Depois que condenar Bolsonaro, eu acho que até o próprio STF vai falar, não, libera esse pessoal aí. Entendi. Entendeu? A ideia deles é manter esse pessoal preso para condenar o Bolsonaro. Depois eles não interessam mais. Vão falar até que prendemos o líder, agora o resto do pessoal deixa para lá. Peixe pequeno. Então, a estratégia do governo deve ser essa, atrasar ao máximo a coisa. Na Câmara vai passar urgência, no Senado já vai ser mais difícil. Aí eu não sei como é que o pessoal vai fazer no Senado. Vamos ver como é que está a força do Bolsonaro neste Senado agora e a fraqueza do Lula. E depois mais os 3 meses, depois tem que fazer a votação na Câmara para derrubar o veto do Lula e aí passaria a valer essa anistia. Então a gente está falando de alguma coisa que deve acontecer aí no segundo semestre, na melhor das hipóteses. Entendi. O Bruno Silva mandou aqui. Peter, como a oposição venezuelana provou a fraude na última eleição presidencial, o voto impresso ajudou a comprovar a fraude? Não foi o voto impresso, foi os boletins de urna. Né? O pessoal da oposição, eles combinaram de... isso é uma coisa que eu acho que a oposição do Brasil deveria fazer, a crítica que eu faço é essa, a oposição brasileira fica criticando a urna eletrônica, e ficam num beco sem saída, porque, adivinha, a próxima eleição vai ser com essa mesma urna eletrônica, não dá tempo nem de mudar, nem que se aprovasse alguma coisa, não iria mudar a urna eletrônica para 2026. Ao passo que, o que o Milei fez na Argentina, o que a oposição na Venezuela fez? Colocaram fiscais em cada sessão. Se organiza para botar um fiscal em cada sessão. O Brasil tem mais ou menos 500 mil sessões eleitorais. É coisa pra caramba. É um esforço hércules esse negócio. Mas tem que fazer isso. Tem muita gente na oposição, muita gente que apoia o Bolsonaro. Então, faz um esforço grande e bota uma pessoa em cada sessão eleitoral para chegar no final da sessão, pegar o boletim de urna, que foi com isso que o pessoal da Venezuela comprovou. Não apenas que o Maduro não ganhou, como que o cara da oposição ganhou. Porque você pode pegar esses boletins todos e somar na mão. Você bota ali é o que eu falo, muita gente critica, não, mas que tem o quarto escuro do TSE que faz... Cara, isso não importa. Se você pegar os boletins de urna de cada urna, tá aqui, ó. você soma, você na sua casa, você vai lá, bota um do lado do outro, soma ali na mão e pronto, e vai dar aquele número ali, não tem risco isso, né? Já tem a totalização aberta, a totalização já é aberta com o boletim de urna. Agora, de novo, o que pode acontecer? Por que eu acho que é importante ter o fiscal de urna? Porque você pode ter compra de voto. Compra de voto acontece no Brasil. Claro. Tem lugares que o pessoal oferece mesmo dinheiro. Mais do que isso, tem lugar que o pessoal fica na porta da urna oferecendo ali, aqui, R$10 para tu votar em mim aí, não sei o que lá. Infelizmente, no Brasil, isso acontece. Pode ter voto do mesário. O mesário chega no final do dia, né? Eu sempre voto no final do dia, porque na minha sessão lá, cara, você chegar de manhã cedo é 200 mil pessoas, uma fila enorme. Sempre foi no final do dia. Você chega lá 4 horas da tarde, perto de fechar, não tem ninguém, tá um deserto. Você chega lá, vota e vai embora. E aí o que acontece? Se os mesários forem todos do mesmo partido, for todo mundo mancomunado, eles podem, em tese, votar pelas pessoas que não foram votar. Eles têm ali a lista das pessoas que não votaram, eles vão lá, assinam no lugar da pessoa, vai lá na urna e vota. Isso, e já teve casos disso, já teve coisas desse tipo. Mas, de novo, como é que você evita isso? É só ter fiscal. Se tiver um fiscal do PL ali naquela sessão, no que o pessoal começar a fazer isso, não, peraí, é lógico que vocês podem votar o voto de vocês, mas não pode sair votando pelas outras pessoas. Então, assim, é simples de resolver esse tipo de coisa, né? É o que fizeram na Venezuela e conseguiram comprovar a fraude na Venezuela, pelos boletins de urna. É o ponto central dessa história. Eles conseguiram recolher um total de 82% dos boletins de todas as sessões venezuelanas. Não conseguiram de todas, porque, de novo, mesmo aqui no Brasil seria impossível todas. Mas se você consegue 80% das sessões, você já deu uma garantia enorme, né? Tem uma boa noção, né? Uma boa noção. E aí, matematicamente, você somando aqueles boletins de urna, você tem a vitória do González Urrutia, você tem a vitória matemática do candidato da oposição. Porque mesmo que todos os votos que faltaram fossem todos para o Maduro, ainda daria o cara na frente do Maduro.
Então, realmente foi assim que eles conseguiram de fato resolver esse problema dessa forma lá. E eu acho que a gente podia fazer isso aqui no Brasil também. O Milei fez isso na Argentina também. Quando teve a votação lá na eleição dele, ele combinou com o partido da Patrícia Bullrich, que é o partido do Macri, né? Sim. O partido do Milei é um partido muito pequeno, mas o partido deles, lá do Macri, é maior, né? Então eles conseguiram também botar delegados, né? Botar fiscais em todas as sessões por lá e conseguiram um resultado muito bom. Deixa eu saber, quero saber da tua opinião em relação à prisão do Bolsonaro e um provável cenário para a eleição do ano que vem, que está muito, muito complicado fazer qualquer previsão, né? Pois é, O Haddad esteve né? aqui, falou que é o Lula mesmo, que ele vai sair. Eu não sei, né, por questão de idade ou de... meu filho tá aí agora que eu vi falando, tudo bem? Questão de idade ou questão de saúde também, né? Não sei. Como que você vê a relação à prisão do Bolsonaro? Ou se ele ainda tem chance de não ser preso e tornar-se elegível? Olha só, a visão que eu tenho é que a essa altura o Supremo vai dar um jeito de prender o Bolsonaro. Por que isso? Porque, como eu falei, né, eles fizeram um monte de arbitrariedades esse tempo todo e a justificativa deles é estávamos prevenindo um golpe. Então, se chegar agora esse julgamento do golpe e o STF chegar à conclusão de que não teve golpe nenhum, eles próprios ficam ruins nessa história. Como é que eles vão justificar esses... Então, eles se colocaram numa posição que eles têm que condenar o Bolsonaro nesse negócio. Acho que é uma condenação injusta, porque, sinceramente, do que foi apresentado pela Polícia Federal, tem um monte de coisa. Tinha pessoas que queriam um golpe, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não tem nenhuma evidência ligando isso ao Bolsonaro, né, que o Bolsonaro estava participando desse negócio. E, ao contrário, né, se você vê a mensagem dos caras, era tipo assim, porque o Bolsonaro não quer fazer nada. Pô, que absurdo. Não quer Bolsonaro. Tem a tal minuta do golpe, né? É a minuta do golpe que foi discutida e coisa e tal, mas, de novo, não foi implementada. O Bolsonaro não fez nada com aquilo, né? Então, a minha visão é essa. Você acha que vai ser preso mesmo? Eu acho que ele vai ser preso injustamente. E isso vai ter a seguinte consequência, né? Ele já está inelegível para 2026. Eu acho que seria muito bom ele concorrer, eu acho que seria uma amostra de democracia no Brasil, mas eu tô achando nessa altura que vai ser difícil isso acontecer. Você viu a live dele aqui? Não vi a live dele. Inteira não, viu alguns pedaços. Então, mas eu perguntei sobre sucessor, ou sobre quem ele indicaria, ele em nenhum momento ele falou, não vou passar o bastão porque eu vou estar lá em 2026. Eu vejo isso, eu entendo esse posicionamento dele por dois motivos. Né? Primeiro porque, enquanto se ele sai desse negócio, ele indica um sucessor, duas coisas acontecem. Ele fica mais fraco e o sucessor vira vidraça. Tá. A oposição vai começar, o governo vai começar a atacar. Vamos supor que ele chega aqui e fale, não vai ser o Tarcísio. Meu amigo, amanhã você começa a ver reportagem no Jornal Nacional todo dia criticando o Tarcísio, achando coisa ruim do Tarcísio, não sei o que lá. Então, ou seja, ele está jogando a coisa para ajudar ele mesmo, evidentemente, mas também para poupar, seja o Tarcísio, seja a Michele Bolsonaro, é outra pessoa que pode ser também, ele falou no Eduardo Bolsonaro também. Enfim, tem alguns nomes aí com possibilidade, o Caiado também está se colocando, o Zema está se colocando. Enfim, eu vejo muito isso, mas se você quer a minha opinião, vai ser o Tarcísio. Tarcísio fala de tudo quanto é jeito que não, ele vai para a reeleição. Como eu expliquei, pelos dois motivos. Primeiro, para não enfraquecer o Bolsonaro, segundo, para ele não virar vidraça. Então, ele não vai falar nada disso até junho do ano que vem, até chegar a época de registro de candidatura. Iremos conversar mais tarde sobre isso, então, se isso acontecer ou não. Mas sendo o Tarcísio e o Lula, você acha que do outro lado é o Lula mesmo ou ele vai ter um sucessor aí? O risco que o Lula corre é a bidenização, né? Aconteceu o que aconteceu com o Biden. Vê nele um cara mais velho, fraco. Não é. O que aconteceu com o Biden... Não é a idade? Não foi a idade. O que aconteceu com o Biden é que o pessoal viu que ele estava... perto da idade dele, né? Não tem tanta diferença assim, né? E o pessoal colocou aquele negócio dele gaguejar e falar algumas coisas. Mas, pô, para com isso. Não é uma coisa que faça diferença no final das contas, né? A questão ali foi o seguinte, é que o pessoal viu que o Biden estava muito mal nas pesquisas. As pesquisas mostravam que o Trump ia ganhar do Biden com folga. E aí viraram pro Biden e falaram, Biden, porra, tem que sair, dar lugar para a gente tentar uma outra pessoa nesse lugar aí. Temos que botar um outro candidato, porque senão a gente vai perder para o Trump, né? O que eu acho que corre o risco de acontecer isso com o Lula. Se as pesquisas com o Lula continuarem tão ruins quanto estão hoje, ou ainda piorarem, o que existe essa possibilidade, né, de ainda piorarem até 2026, a gente vai chegar no início de 2026 com o Lula numa situação de que ele não ganha de ninguém.
E aí o pessoal vai inventar essa, não, porque ele está muito velho, que né, questão de saúde, que não é legal, então vamos trocar o Lula vai desistir e vai botar outra pessoa no lugar. Mas, de novo, vão fazer isso. A decisão dessa eleição, quem vai ser os candidatos nessa eleição, a gente vai saber. Vai se arrastar até o em máximo. cima no dia do registro eleitoral lá de colocar, que eu acho que a gente vai ter essa coisa. Bom, não sei, né? Vamos ver como Mas vai ser uma polarização entre bolsonaristas e petistas, você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma. É, né? Vai ser Parece que o não tem cara espaço. indicado pelo Bolsonaro. Não vai ser o Ciro, não vai ser uma terceira figura. Não tem... Eu acho pouco provável. Parece que não tem espaço mesmo. Porque É o tem muita equilíbrio de rejeição, Nash, meu mas tem uma base muito grande, né? Assim, eu vejo dessa forma, né? Eu digo que o pessoal às vezes também simplifica um pouco esse negócio como se não tivesse uma responsabilidade do Lula e do Bolsonaro nisso. Ou seja, assim, o Lula é um cara que atrai um público, né? Ou seja, por que ele é? Ele tem E o Bolsonaro da mesma forma, ele tem um público que gosta do Bolsonaro, que se identifica com o Bolsonaro. Claro. Não é? Então, assim, existe um mérito dessas pessoas nisso e tem o equilíbrio Pessoal de Nash. puto aqui comigo, eu falei do Ciro, os caras putos. Ciro? Como assim? Mas era um cara que, né, tentou. Poderia quebrar essa coisa, né? Mas ele encolheu da última eleição, ele em vez de crescer, ele encolheu, né? Pois é. Não, mas aí que entra o Você não vê caso ninguém, então, do equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash diz exatamente isso. A tendência é cada vez ir para os lados, mais para os extremo. extremos. Né? A saída para o Lula seria alguém mais à esquerda que o Lula e que também fosse carismático, que fosse uma pessoa... Não tem essa pessoa. Não vejo. Não tem essa pessoa. O Boulos não ocupou esse lugar, né? O Boulos não ocupou porque ele tem a rejeição com o negócio de invasão de propriedade, que é um negócio que não pega bem, né? Enfim, isso sofreu. O Boulos poderia ser essa figura. Porque ele é mais radical que o Lula, mais à esquerda e tem algum carisma, mas o fato dele, da derrota dele aqui na prefeitura, ficou muito claro isso, né? Do lado do Bolsonaro, em tese, você tem outras figuras aí que você pode considerar mais radicais, como o Marçal ou alguma coisa assim, mas, de novo, não creio que vai ter potencial nessa eleição de fazer a diferença, né? Então, a minha visão é que vai ser o lado do Lula versus o lado do Bolsonaro. Se vai ser o Lula versus o Bolsonaro, a gente só vai saber nas vésperas lá. Pois é. Quem vai ser os candidatos de verdade, mas vai ser um contra o outro. E aí vai depender muito de quem for para saber o resultado, porque o Lula vai estar bem politicamente, vai conseguir reverter a popularidade dele? Eu acho pouco provável, mas né, temos 2 anos aí, tudo pode acontecer, né? A gente está falando aí de um cenário de catástrofe mundial, aí se tiver uma crise econômica muito grande, como é que o povo no Brasil vai reagir com isso, né? É difícil. Eu acho que essa preocupação estava muito grande com a rejeição do Haddad, né? Com todos aqueles memes e tal, e eu acho que teve essa preocupação, né? De salvar E deu uma melhorada até, né? Porque o Haddad, ele tem mais ou menos a mesma visão para o Lula do que o Tarcísio tem para o Bolsonaro. É um cara mais moderado, mais de centro e que poderia ter o apoio do Lula. O Haddad, se tiver o apoio do Lula, ele se torna um candidato viável. Mas tem que ter o apoio do Lula. Da mesma forma o Tarcísio. O Tarcísio é um candidato viável se tiver o apoio do Bolsonaro. Sim. Então, essa é a questão. Vamos ver como é que vai chegar esse xadrez até lá. Tá uma confusão, realmente. Tá uma confusão. E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que essa briga do STF com o Bolsonaro, isso pode estar prejudicando o STF no longo prazo, né? Porque você vê muita gente já com a ideia de votar num Senado para fazer impeachment de ministro Supremo. O pessoal quer ali eleger senador para fazer impeachment de ministro Supremo. Por quê? Porque essas barbaridades todas que o Alexandre de Moraes tem feito, esses abusos todos, né? Isso gera na sociedade o desejo de justiça, né? Tem que ser corrigido de alguma forma. E eu concordo, a gente tem que, de alguma maneira, né, colocar o Supremo na caixinha de novo, né? Não é acabar com o Supremo, não é perseguir o pessoal do Supremo, é que o Supremo volte a ter a delimitação constitucional adequada. Como que vai acontecer isso? Uma das maneiras é com o impeachment do Supremo. Pode ser que essa perseguição toda ao Bolsonaro acabe se voltando contra o Supremo mais adiante. Pois é.